A paz de Cristo, uma mensagem da parte de Deus para a Igreja de Cristo. Mateus capítulo 13, no versículo 10 até o versículo 17, diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Jesus, ele havia anunciado uma parábola, a parábola do semeador. E os discípulos não tinham entendido. Era uma parábola que dizia que um semeador semeia uma semente, parte dela cai na beira do caminho, vem uma ave e come, vem as aves e tira da beira do caminho. Outra parte cai sobre as pedras e essas sementes elas geram uma árvore, mas só que como não tem terra funda, ela seca. Outra parte cai entre espinhos, ela cresce, mas é sufocada. E outra cai em boa terra e produz fruto. E aí os discípulos perguntam por que é que ele falava por parábolas os ensinamentos. E Jesus ele vai dizer que para alguns aquilo tinha sido dado. E também ele fala que era para o cumprimento da profecia de Isaías. O que essa palavra ela quer dizer? Essa palavra ela está bem clara. Nem todo mundo teria o reino de Deus. Mas não porque Jesus estava privando alguém disso. Ele fala depois por quê. Porque o coração do povo está o quê? Endurecido. Ouve por ouvir, vê por ver. E nisso também se cumpria a profecia de Isaías. Só que isso é uma grande problemática. Por quê? Porque há muitas pessoas desse jeito. E muitas pessoas não conseguem aprender sobre coisas básicas, que não é nem necessariamente algo espiritual. Uma tarefa física do mundo. Ela não consegue aprender a pessoa que tem um coração muito endurecido. Porque quando você vai explicar algo, a pessoa não, mas não tem como, não, mas não dá. É sempre uma dificuldade. Você tenta falar para alguém, a pessoa parece que não entende, entende outra coisa. Não, mas não é assim. É uma dureza de coração. É a dureza de coração que gera isso na pessoa. Essa resistência. E tem pessoas que são dessa forma. Você apresenta uma solução para determinado problema. Vamos supor que a pessoa quer um aumento. E aí você fala, tu pode fazer assim. Aí a pessoa, não, mas não tem como. Aí você fala, mas tem. A pessoa, não, mas não tem como. Bababá. Já está endurecida de coração. Já não consegue parar mais como. Não tem paciência para ouvir. Porque o coração está endurecido. Ela cria uma verdade que às vezes até ela vê coisas que coincidem. Mas não é uma verdade absoluta. Porque há outras formas acima dessa forma. Por exemplo, vamos supor que a pessoa quer ganhar mais. Aí você fala, vai pelo caminho A.
Aí a pessoa tentou pelo caminho A e não conseguiu e fala, não, A não dá dinheiro. Mas ela fala de acordo com o que ela viu. Mas não é verdade, porque o A está dando. Ela não viu alguém do A receber, mas o A está dando dinheiro. Então ela não se permite compreender isso. Por quê? Porque é uma dureza de coração. Esse princípio bíblico que Jesus fala, ele se aplica a diversas coisas. Não somente a questão espiritual. Mas Deus dá uma direção, a pessoa não quer fazer. Porque ela acha que não dá. Quando Pedro lança a rede que Jesus fala para ele lançar, ele tem o quê? Sucesso. Mas ele fala que ele tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado os peixes. E Jesus deu a ordem, ele fez. E conseguiu. Muitas pessoas falam não para Deus. Porque elas vão pelo natural. Não, mas eu tentei assim, não deu certo, mas eu não sei o quê. É a dureza do coração. Esse não, mas... E tem pessoas que têm uma ética. Então essa dureza, quando a pessoa expressa isso em falas, não vou fazer... Você vê que é uma dureza, mas ela não é arrogante. Mas é uma dureza, é uma resistência. E quando é que ela deve abrir mão dessa dureza e aceitar? Quando vier algo de Deus para ela. Porque muitas vezes a pessoa já cria uma imagem de acordo com o que ela conhece. Mas nem sempre aquilo que ela conhece pode ser uma regra. Pode ser uma regra. Então vamos supor, a pessoa está querendo trabalhar com venda de roupa. Aí ela conhece um monte de gente que vendeu roupa e teve prejuízo. Aí ela fala, isso aqui não dá certo. Aí chega alguém que descobriu a forma de ganhar dinheiro com roupa e chega e fala para essa pessoa, ó, roupa dá dinheiro. A pessoa, que nada, eu mesmo fiz e nada, e já está com dureza de coração. Não tem nem paciência para ouvir. E tem muitas pessoas que agem desse jeito na sociedade. Elas são arrogantes, o nome disso é arrogância. Ainda que ela não grite, não fale alto, mas é uma pessoa arrogante. Não consegue parar, refletir no argumento do próximo. A pessoa tem que ouvir, ver se tem fundamento. Se não tiver fundamento, beleza. Mas e se tiver? Ela tem que ouvir. Ah, mas o cara falou que vender roupa tá dando dinheiro, mas não deu certo. Mas ele não tá ganhando dinheiro com roupa? Como é que... tem que pensar, pô. Se ele está ganhando com roupa, como é que não dá? Ah, mas é porque... Não, ouve o que ele vai falar. Então essa paciência para ouvir, para compreender, ela não acontece por causa da dureza do coração. Na época de Cristo isso acontecia. Porque as pessoas, elas estavam cheias de si, achando que conheciam tudo, achando que sabiam de tudo. Quando foram falar com Jesus, muitos fariseus, eles iam para querer ver a queda dele. Eles iam para afrontar Jesus, não por respeito, não igual Pedro para andar com Jesus, com Tiago, com João, para caminhar com Cristo, para aprender. Muitos iam para confrontar, para ver se ele falava algo errado, para ter do que acusar, porque a intenção do coração era maligna, há uma dureza de coração. E há muitas pessoas que possuem essa dureza de coração e elas não prosperam na vida financeiramente. Por quê? Porque elas não têm como aprender. Elas já acham que sabem. Elas viram algo que realmente aconteceu como elas viram, mas elas se restringiram àquele caso. Elas esqueceram o universo. E elas têm que ver de uma forma mais ampla. Para elas poderem ver e perceber e refletir, elas têm que querer. Elas têm que ter o desejo do querer. Elas precisam se dispor, tirar a resistência, a dureza do coração. É a mesma coisa as coisas de Deus. Quando você vai falar uma verdade de Deus, que é mais pesada, vamos dizer assim, que é mais impacto, mais forte, se a pessoa
que ouve tiver dura de coração, ele vai entender que é uma heresia. Porque ele já aprendeu errado. E ele precisa ouvir e refletir. Qual é a verdade? Então ele tem que refletir nos textos. Só que as pessoas não fazem isso, porque elas querem tudo para agora, imediato. Elas não querem estudar, ler, refletir, meditar. E as coisas elas precisam ser gradativas. Tem coisas que vão acontecer rápido, mas mesmo assim é um processo. Quando Davi foi ser ungido rei, ele era pastor, foi ungido rei. Depois trabalhou para Saul, tocando harpa. Quando ele ficava atormentado por espírito, Davi tocava e Deus se manifestava ali e Saul sentia o quê? Alívio. Depois de um tempo ele vence Golias. Comemoram, aí vem uma perseguição contra Davi, depois que ele é rei. Não foi rápido. Tem uns que é mais rápido, ok. Mas Jacó, para ter riqueza, demorou. Para ele casar com uma mulher, ele passou 7 anos trabalhando. E a que ele queria, ele passou 14. Porque ele tinha que ficar primeiro com a mais velha. Foi 14 anos. Ah, mas Jó orou e rapidinho mudou a sorte, mas ele passou uma prova muito grande. Ele não passou anos, né? Mas só que ele ficou com ferida no corpo e passou uma prova muito grande. Então há casos e casos, mas independente do caso, a pessoa ela tem que se permitir compreender, refletir, né? Se alguém fala uma verdade bíblica, a pessoa tem que meditar. E se ela falar alguma coisa que a pessoa não reconheça como verdade, mas que pode ser, ela tem que refletir, porque pode ser. Agora, se não é verdade, não é verdade. Mas tem que estar de acordo com o ensinamento da Escritura Sagrada. A pessoa, ela precisa. E Jesus, ele condena essa dureza de coração do povo. E naquele povo estava se cumprindo o quê? A profecia de Isaías. E ele afirma que muitas pessoas queriam ver o que eles estavam vendo ali, ouvir o que eles estavam ouvindo. E depois Jesus explica a parábola. Ele vai dizer, escutai vós, pois a parábola do semeador. Esse é o versículo 18 de Mateus 13. Aí o 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele está dizendo que aquele que ouve a palavra tipo assim, já esquece, já não fica ela guardada no coração, é aquela pessoa que ouve e não permanece na palavra, que é aquela semente que cai na beira do caminho. Aí vai dizer no versículo 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse é o 21. Li o 20 e o 21. Então, a pessoa que ouve a palavra se alegra, mas depois se afasta, é aquela semente que cai no pedregal, que cresce, mas como não tem raiz funda, seca, vindo o sol. Aí o 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então ele está dizendo que aquela semente que cai no espinho, entre o espinho e é sufocada e não produz fruto, ou seja, fica infrutífera, são aquelas pessoas que são crentes, aceitaram Jesus, confessaram, estão se dedicando mais às coisas do mundo. Trabalho, viagem, concurso público, melhoria financeira, relacionamento, amizade, passeio, festa, viagem, todas essas coisas do mundo, dessa terra. Jogar tênis, jogar futebol, nadar, festa, sair, shopping, tudo que é dessa terra. A pessoa está se dedicando muito a isso e pouco a Deus. As pessoas que fazem isso são aqueles que foram semeados entre espinhos. Eles não conseguem ter um ministério de pregação, porque o foco não é pregação. Então não tem como ele ter vigor para pregar se ele não vive aquilo. O Espírito não vai se manifestar se eles não dão lugar. Por causa do quê? Da dureza do coração, por causa disso. E no 23 vai dizer, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. São aquelas pessoas que
ouvem a mensagem de Deus. E elas ouvindo a mensagem de Deus, elas fazem o quê? Elas confiam nele, elas se dedicam nele, elas buscam a ele. Elas pregam o evangelho e, consequentemente, aquela semente vai crescer e vai produzir frutos. Que frutos? Os frutos do Espírito e não somente os frutos do Espírito. Ela vai ter paz, amor, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não só isso, ela vai pregar, ela vai falar e vai viver também. Ela vai demonstrar com seu testemunho e também vai abrir a boca e pregar o evangelho. Ela vai falar que Jesus salva, que Jesus transforma. Quando ela tiver a oportunidade, ela vai o que? Abrir a boca e pregar. Jesus salva, Jesus é o caminho. Mas para isso ela precisa ter o quê? Coragem, ousadia, atitude. Mas para ela ter essas coisas, ela precisa o quê? Ser impulsionada pelo Espírito. E para que o Espírito impulsione ela, ela precisa o quê? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Sem dureza de coração. A dureza de coração ela atrapalha na vida espiritual e no conhecimento secular. O conhecimento secular, a pessoa que é muito dura de coração, ela não aprende. Porque ela não aceita o conhecimento. Não estou falando de argumentos falsos e falácias. O conhecimento verdadeiro ela não aceita, porque ela nem ouve. Ela vê uma parte, isso aqui não deu certo assim. Aí ela já generaliza tudo por aquilo. Não, ela tem que ver mais, ela tem que conhecer mais para poder fazer certas afirmações. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo.